Olá pessoal, sou Rafael Mioto, repórter do G1. Estou aqui para mais uma edição de nossa série especial de pilotagem de moto. Hoje o assunto é estrada. Vamos falar com um especialista para a gente andar com segurança nessa situação. E aí, Raul? Vamos começar por uma dúvida que eu tenho aqui. A gente vê às vezes o pessoal na estrada alterando um pouco o posicionamento em cima da moto. Isso é correto? Como é o correto? Esse tipo de posicionamento, com o passar do tempo em cima da motocicleta, acaba causando uma fadiga muito precoce. O ideal é sempre o piloto tentar se manter na posição ereta, na posição normal, como ele anda no dia a dia dele. E como se posicionar em relação aos outros veículos? Qual uma distância de segurança e como fazer as ultrapassagens? O ideal é sempre se manter à esquerda, atrás do carro, e manter uma distância para que você consiga enxergar o que há na frente. Por quê? Normalmente, se a moto fica muito próxima ao veículo, ou ele se posiciona de uma forma que ele não consegue enxergar a pista à frente, ele não vai conseguir desviar ao mesmo tempo, não vai conseguir se safar dessa situação e pode justamente sofrer um acidente. Então o ideal é se manter afastado do carro e, se for fazer ultrapassagem, aproximar rapidamente e fazer a ultrapassagem sempre à esquerda. Certo. E num momento de tensão como esse, você precisa fazer uma frenagem de emergência. Qual o procedimento correto? É sempre ideal usar os dois freios, 100% dos dois freios, né? Sempre dosando para não travar as rodas. Só que tem pilotos que têm o hábito de usar só o freio traseiro, em função da motocicleta que ele usa, que permite que ele use um pouco mais do freio traseiro. Na situação de pânico, esse piloto ele vai apertar justamente o freio traseiro, porque é o que ele está habituado a fazer normalmente. Você travando a roda traseira, se o piloto não estiver bem atento, a tendência de sair com essa roda traseira e derrapar é muito grande. E a roda traseira, normalmente, ela representa, numa frenagem total da motocicleta, entre 40% e 30%. Ou seja, ele está subutilizando o freio no momento onde ele mais necessita, que é a situação de pânico. Passando agora para as curvas, que é a parte bem bacana da moto, fazer curva. Como deve ser feita corretamente? Diferente do que muita gente imagina, em que é gostoso você cruzar de uma faixa para outra, fazer as tangentes, isso nós temos que deixar para fazer nos autódromos, nas pistas fechadas, nos circuitos. Na estrada, você tem que seguir a linha da trajetória da curva. Ou seja, se você tem uma faixa que divide a pista da que vai para que vem, você tem que acompanhar essa trajetória, ou seja, andar sempre ao lado dessa faixa. E aquilo, às vezes a gente vê a pessoa jogando o corpo para fora da moto numa curva em estrada. Isso ajuda, atrapalha, é perigoso? É importante ele manter o corpo da mesma forma que ele vinha na estrada. Com isso também vai evitar o cansaço. A grande dica para fazer uma curva é o olhar, porque onde você olha é onde você leva a motocicleta. Se você tem uma pedra no meio do seu caminho, se você ficar focando o olhar nessa pedra, você vai passar com a roda sobre a pedra. Então a dica é olhar ao lado da pedra onde você quer passar com a roda, você vai realmente passar ao lado da pedra. E no caso da curva, você tem que procurar sempre olhar ao mais longe possível, ou seja, na saída da curva. Quanto mais longe você olhar, mais a sua trajetória vai ser curvilínea. E agora passando às intempéries do tempo, né? Uma situação de chuva e neblina, o que deve ser feito? Sempre reduzir a velocidade, né? A aderência na pista vai ser, vamos dizer assim, prejudicada. Então, com isso, ele tem que diminuir a velocidade. No caso da neblina, procurar também sempre manter a distância, porque nesse caso você não vai ter uma visão muito mais longe, né? Muito mais longa, e que você consiga mudar de trajetória ou iniciar uma frenagem com maior segurança. Um outro ponto importante nessa situação crítica de chuva é o cuidado com as faixas pintadas no chão. Essas faixas, normalmente, elas não são abrasivas, elas não têm, vamos dizer assim, alguma coisa que dê uma sensação de abrasão. Normalmente elas são muito lisas. Então, evitar passar por cima das faixas. Ainda falando de chuva, como eu faço para manter a viseira do capacete limpa? Tem, inclusive, alguns produtos que você passa sobre a viseira, que é um tipo de uma cristalização, assim como tem para para-brisa de carro, que a água, quando bate, ela escorre rapidamente. Então ela mantém sempre a viseira mais limpa. E tem uma outra dica interessante,
Por exemplo, essa luva aqui que está em minhas mãos, que ela tem um limpador de viseira. Tem essa borracha aqui que você com a mão esquerda e o dedo esquerdo, indicador, você passa sobre a viseira, ela limpa como se fosse um limpador de para-brisa. Certo. Às vezes, próximo à estrada, a gente vê o pessoal soltando pipa, muitas vezes até com a linha com cerol. Que cuidado você pode tomar para evitar que essa linha cause algum dano a você? A anteninha, apesar de ser muito feia, vamos dizer assim, numa motocicleta, principalmente em motos grandes, ela é muito segura, porque ela acaba evitando algum tipo de acidente. Se você vê que tem garotos ao lado da pista empinando pipa, é uma situação onde você tem que ficar bastante atento para, se precisar, você se abaixar atrás do guidão. Porque o próprio espelho da moto vai ficar mais elevado e pode te salvar numa situação dessa. Raul, muito obrigado mais uma vez. Isso aí, galera, vimos aqui as dicas de segurança com o Raul. Agora é só pegar a estrada sempre com muita atenção. Até a próxima!